Este filme se inspira no livro bíblico de Esther. Contudo, foram adicionados ou suprimidos certos trechos por motivos de dramaticidade. Os cineastas sugerem que o espectador leia o livro de Esther para obter mais inspiração. Pérsia, 482 a.C. Hadassah! Hadassah! Vem aqui, meu amor. Sim, primo. Eu tive um sonho muito estranho. E quero que você escute. Eis que houve terremotos na Terra. E depois surgiram dois grandes dragões, dispostos a lutar um contra o outro. E quando gritaram, todas as nações se abalaram para lutar contra a nação dos justos. E a nação dos justos estava preparada para a morte. Mas a nação dos justos clamou ao Senhor. E enquanto clamava, a pequena fonte se tornou um grande rio, abundante de muitas águas. O sol nasceu e os humildes foram exaltados e derrotaram os arrogantes. E este foi o fim do sonho. Como uma pequena fonte pode se tornar um grande rio? Tenha fé, meu amor. O Senhor, em sua infinita misericórdia, revelará seu significado. Até lá, deve prometer que nunca revelará a ninguém que você é judia da tribo de Benjamim. Nunca, primo. Pelo Deus vivo, haverá um tempo para você permanecer calada. E um tempo para você falar. Você não mais se chamará Hadassah. Você se chamará Esther. Um legítimo nome persa para uma legítima moça persa. Mas, primo... E não me chame nunca mais de primo. De agora em diante, me chame de professor. Pois é isso que eu sou. Você entendeu, Esther? Sim, professor. Tome cuidado. Pois Deus me transmitiu esse sonho com uma razão. Vem aqui, meu amor. Cante pra mim, doçura. A História de Esther. Versão brasileira BKS. Todos saúdem o rei Xerxes! Salve o rei Xerxes! Esther! Esther, venha rápido! Esther! Sim, professor. Ah, como eu estou? Tão real quanto o próprio rei. Isso não combina comigo. Eu sou apenas um homem modesto. Bom, o senhor vai ao banquete real e deve honrar o rei e a rainha. Como a invejo. Quer ser rainha? Não, eu queria ser casada. Esther, meu amor, você vai se casar quando eu achar o homem adequado. Eu não posso dar opinião? O Senhor Deus exige nossa obediência. Foi Ele que nos fez e não nós que o fizemos. Sim, professor. Paciência, meu amor. O Senhor revelará sua vontade em breve. Eu prometo. Que bom que veio. É uma honra tê-lo aqui conosco. Ah, eu gostei desse tecido. Muito bom, muito. Olá.
Parabéns. Fique à vontade. É bom revê-lo. Um esplêndido banquete real. Mas desvalorizado por aquele judeu Mardoqueu. Um tanto grosseiro, não acha, Sr. Amã? Não é meu estilo medir as palavras. Sr. Amã, Mardoqueu. eu não esperava vê-lo aqui. Igualmente. Havia entendido que apenas os conselheiros mais íntimos do rei seriam convidados. Eu também. Obviamente, Sua Majestade resolveu convidá-lo também. O rei é um homem muito benevolente. É benevolente demais, receio. Se estivesse em minhas mãos, eu o esmagaria sob os pés. Você e seu povo traiçoeiro. Pelo meu Deus vivo, esse dia nunca virá. Todos saúdem o rei Xerxes! Salve o rei Xerxes! Nobres conselheiros e todos os servos reais, dirijo a todos minhas cordiais boas-vindas. É um grande prazer celebrar com vocês o aniversário da minha ascensão ao trono. A Rainha Vasti também oferece calorosas boas-vindas. E onde está nossa Rainha Vasti? Não acha nossa celebração rica o suficiente? Talvez esteja doente? Por favor, sirvam-se de comida e vinho, comam e bebam, sem limites, pois me dará grande prazer dar-lhes esta celebração. Que comece o banquete! Todos saúdem o rei Xerxes! Salve o rei Xerxes! É perfeito. Fique bem atento. Quero saber exatamente o que meus nobres e conselheiros estão dizendo. Como quiser, Majestade. Mardoqueu não tem dormido muito bem. Fala de boatos e ameaças contra o rei. Intrigas palacianas não são da nossa conta. Deveria pensar em coisas agradáveis. Casamento? Eu disse coisas agradáveis. Não concorda que uma mulher da minha idade já deveria estar casada? Você fez uma pergunta difícil. A mulher deve se casar assim que encontrar uma pessoa apropriada. Apropriada? E se não houver ninguém apropriado? Ora, nenhum deles é apropriado. Eu que o diga. Mas se casou com Jacó? É, isso eu fiz. E não estavam apaixonados? Se Jacó quisesse amor, ele teria se casado com um burro. Talvez fosse mais feliz. E quanto a você? Se eu tivesse escolha, me casaria com o burro do Jacó. Judite. Estou mentindo. Na verdade, Jacó é um bom par. É trabalhador quando trabalha, um bom provedor quando provê. Você o ama? Entre os filhos, os netos e todas as coisas que a mulher tem que cuidar hoje em dia, quem tem tempo para pensar no amor? Um brinde ao rei Xerxes. Um brinde! A Rainha Vasti é um mistério. Desde o casamento real, raramente foi vista. Pena. Ela é mais linda do que qualquer flor. Sim, exata, mas até flores murcham. Ela igualmente é mais linda que o pôr do sol. Mas o pôr do sol acaba se transformando em trevas, não é mesmo? E também, Sua Majestade acha que ela é mais linda que qualquer joia. Mas joias podem ser perdidas ou roubadas. Mardoqueu. Sim. O que diz é verdade. Mas será que Vasti não continua nossa rainha?
Então tem que aparecer para nós e receber a homenagem. Como está escrito, como um anel de ouro no focinho de um porco. É linda a mulher sem discrição. Vamos. O que acha da Rainha Vasti? O rei a tem chamado de a mulher mais linda do mundo. Então por que não aparece? Nossa rainha, de repente, é inadequada? Mas se o rei a escolheu, então ela é adequada. Sabe-se que até reis cometem erros. O brinde! Alguma notícia? Os nobres e conselheiros de Sua Majestade estão ansiosos por ver a rainha. Meu bom povo, por mais que tenha me esforçado por lhes fornecer a mais fina comida e vinho, eu lamento ter negado para vocês a maior de todas as bênçãos, a Rainha Vasti. Isso não vai ser negado por mais tempo. Antes tarde do que nunca. Sarda, eu ordeno que a Rainha Vasti junte-se a nós aqui no salão e dance para nós. Me dará grande prazer que ela venha até aqui e ficar ao meu lado. Como quiser, Majestade. Permissão para entrar. Permissão para entrar. Concedida. Minha rainha, as mulheres querem saber se prefere diamantes ou pérolas na sua tiara. Meu marido, o rei, não pode me dar diamantes e pérolas? Sim, é verdade, realeza. Então eu quero os dois. Sim, realeza. É o mínimo que esse tolo pode fazer por mim. Realeza, aconselho a escolher suas palavras com cuidado. E eu aconselho a não ser tão presunçosa. Sim, realeza. O rei é um tolo. Mas está apaixonado. Quer dizer que eu estou no comando. Eu não jurei ser uma rainha como a Pérsia. Jamais viu? Sim, minha rainha. E tem sido fiel a esse voto. Quem é? Comandante do Exército Real de Sua Majestade. Eu a saúdo, Rainha Vasti. Qual é o sentido dessa intrusão? O rei ordenou sua presença imediata. Deve usar os seus trajes mais finos e uma tiara com pedras preciosas. Vestida assim, deve dançar para Sua Majestade e seus convidados. Foi isso que o rei pediu? Não, realeza. Foi isso que o rei ordenou. Diga que estou ocupada. Realeza, eu acredito que não entendeu. O rei lhe deu uma ordem. Que vá à presença dele e dance. Suponha que eu não esteja disposta a dançar. O rei também é guerreiro. Quando dá ordens aos soldados, eles devem obedecer. Muito bem. Então que mande os soldados dançarem para ele. Realeza! Se retornar ao rei sem a senhora, minha vida corre perigo. Para salvar minha cabeça, peço-lhe que faça o que o rei ordena.
Não me importa a sua cabeça, nem a de qualquer pessoa. Eu já decidi. E mesmo que a sua majestade em pessoa viesse me buscar, eu não iria. Agora deixe-me! Essa conversa já me cansou. Preste atenção, o rei está irritado. Salve o rei Xerxes! Salve o rei Xerxes! Uma delícia. A rainha está demorando. Talvez precise de mais tempo para se fazer apresentável. Talvez esteja deliberadamente querendo nos manter em suspense. Logo veremos. Sardar, o que isso significa? Quem ousa desobedecer ao rei? A rainha, majestade. E o que ela disse? Diga logo! Ela disse que não está disposta a dançar. É traição falar mal da rainha. Não é traição, majestade. É verdade. Eu acho que a rainha não entendeu a minha ordem. Não, majestade. A rainha entendeu perfeitamente. Disse que mesmo que vossa majestade fosse buscá-la pessoalmente, ela não viria. Eu não suportarei esta insolência. Se eu permitir que a rainha Vasti me desobedeça, o que impedirá as mulheres da Pérsia de fazerem o mesmo? Eu vou, portanto, dar uma nova ordem. Como quiser, majestade. Eu ordeno que a rainha Vasti seja retirada do palácio imediatamente. Sabe-se que... E decreto que meu casamento com ela seja anulado. Como quiser, majestade. Todos saúdem o rei Xerxes! Salve o rei Xerxes! Eu quero ficar só. Esther, eu tenho notícias terríveis. O que é? O rei dissolveu o casamento com a rainha Vasti. Estão dizendo que ela perversamente desobedeceu a uma ordem. Mas o que foi que o rei ordenou que ela fizesse? Ele ordenou que ela dançasse para o rei e convidados, e ela se recusou. E por esse motivo foi expulsa? Ora, uma ordem do rei não é de se desprezar. Nem deve a mulher desobedecer ao marido. Ah, Judite, veja quem fala. Quer que eu acredite que não há desobediências no seu casamento? Absolutamente nenhuma. Jacó faz exatamente o que eu mando fazer. Talvez seja melhor eu não me casar. É uma coisa complicada. Mas não sem compensações. Ah, Judite, chega de mexericos. As intrigas deste palácio não são da nossa conta. Ai, Miriam, eu tenho uma notícia terrível. Isso é um desastre para o reino. O fatalista vê um desastre, mas o sábio vê uma oportunidade. Mas, Senhor Amã, a Pérsia está sem uma rainha. Então Sua Majestade terá que procurar uma nova. Sim, Senhor Amã, mas de que parte do mundo? Todos os aliados estão em falta de noivas desejáveis. Então Sua Majestade terá que procurar uma rainha entre seu povo. Uma jovem da nobreza. De preferência, a filha de um de seus conselheiros mais íntimos. Mas que pena, não é? Que os deuses o tenham favorecido com 10 filhos e nem uma só filha. Mas, Gaspar, já esqueceu que eu tenho uma filha chamada Zara? Me perdoe, Senhor Amã, mas ela é só uma criança. Mas isso foi ontem. Crianças crescem depressa. Depressa o bastante para se casar? De fato. Então tem que levar essa proposta ao rei agora mesmo, senhor. Não. Sou humilde demais para fazer essa proposta eu mesmo. Não. É por isso que eu confio em você para fazê-la por mim. Eu? Mas... meu fiel amigo. Eu quero que a honra seja toda sua.
Mas, senhora Amã, e se Sua Majestade não receber isso muito bem? Eu posso perder a cabeça. Mas eu seria muitíssimo grato pelo seu sacrifício. Ouça, o conselho do rei vai se reunir com o rei em breve. Eu quero que você prepare bem o seu discurso. Pelo meu bem. E também pelo seu. Santificado seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com seus mandamentos e nos manda acender as velas do Sabá. Amém. Também devemos agradecer pelo nosso rei Xerxes, por permitir que nosso povo comemore o Sabá em paz. Se o rei não permitisse celebrar o Sabá, com certeza desobedeceríamos, não é? Sim, minha filha, é verdade. Seria melhor desobedecer ao rei do que desobedecer a Deus. Porém, a rainha desobedeceu ao rei e foi expulsa. A rainha foi mesmo expulsa por causa da desobediência. A rainha foi expulsa porque se recusou a dançar diante do rei e se tornar um espetáculo. Esther. Professor, eu acrescento. Não encontro razões dentro de mim para condená-la. Pois se eu recebesse essa ordem, eu também desobedeceria. Esther, eu lhe permito muitas coisas sob meu teto, mas traição não é uma delas. Se o rei ordenar, não deve questionar. Mesmo se o rei ordenasse que nosso povo não celebrasse o Sabá? Sim. Quer dizer, não, Ou me faltam palavras, ou a aluna de fato superou o professor. Esther, meu amor, obedeça a sua consciência. Mas a obediência a Deus é o caminho para a virtude. Sim, professor. É. Depositei minha confiança em você. Eu lhe aviso. Não vá me decepcionar. Sim, senhora Amã. Como vai? Todos saúdem o rei Xerxes! Salve o rei Xerxes! Vamos aguardar o momento adequado. Não sei se deve vai haver isso. traição a caminho. Como assim, Mardoqueu? Os lábios de Amã estão se movendo. A providência ordenou que a minha cabeça usasse a coroa. Mas também será desígnio da providência que eu deva passar a vida na solidão? Por acaso não existe rainha adequada para o rei da Pérsia? Vossa Majestade, será que me daria permissão para falar? Ó, grande rei, não é nem desígnio da providência, nem é desejo do povo que Vossa Majestade fique solteiro. Onde então eu encontraria uma rainha? Acha que não procuramos por toda parte? Vossa Majestade procurou por toda parte, menos entre seu próprio povo. Eu não sei se isso daria certo. Este eunuco fala com sinceridade. Mas não é o costume o rei se casar com a filha de um de seus aliados? Costume, Majestade, mas não obrigatório. Outra vez o eunuco falou a verdade. E, Majestade, se me permite a ousadia, eu posso sugerir que procure entre os nobres e conselheiros a sua rainha? Eu acho que não vai dar certo. Não vai mesmo. Eu não acredito que o rei aceite a ideia. Senhores, o que pensam dessa proposta? Majestade, se me der permissão, a sugestão de Gaspar, embora seja de grande valor, é inviável receio. Por qual motivo?
Vossa Majestade deve saber que mais da metade de seus conselheiros são eunucos. É uma grande desvantagem, acredito, quando se trata de produzir filhos. Majestade, meu digno colega está enganado. Um dos seus conselheiros tem, de fato, uma candidata adequada ao casamento. Então peço que diga, Gaspar. Quem é essa candidata adequada? É nenhuma outra além de Zara. A filha do senhor Amã. Amã. Gaspar fala a verdade? Fala de fato, Majestade. E embora eu ame a minha filha mais do que a minha vida, me daria um grande prazer oferecê-la ao rei como noiva. Eu também tenho uma candidata, Majestade. Mardoqueu, você nunca teve uma esposa. De onde vem essa candidata? Vossa Majestade fala a verdade. Contudo, eu tenho prazer de ser o tutor de uma jovem órfã que se tornou uma jovem excepcional. Uma filha tão boa quanto a Pérsia pode produzir. Diga, Mardoqueu. Ela é bonita? Tão bela quanto a estrela da manhã, Majestade. E o mais importante, ela é tão obediente e modesta quanto bonita. Permita-me uma palavra, Vossa Majestade. Como queira, Amã. A seleção de uma noiva não é uma questão pequena. Mas eu creio que concordará comigo que só mulheres de qualidade devem ser selecionadas. Mas Gaspar não disse que meus nobres e conselheiros podiam escolher uma mulher de boa conduta? Então por que discorda do seu próprio eunuco? Muito bem. Há mais alguma? Eu tenho uma candidata, Majestade. Eu também tenho, Majestade. E eu também, Majestade. Eu ordeno que as filhas da Pérsia sejam trazidas ao palácio na hora que eu escolher e apresentadas a mim para meu exame real. De tal maneira, encontrarei a nova rainha. Todos saúdem o rei Xerxes! Salve o rei Xerxes! É um desastre para o reino. Ah, o fatalista vê um desastre, mas o sábio vê oportunidade. Cale-se! Eunuco imbecil, eu não mandei preparar bem o discurso. Senhor Amã, eu não fazia ideia de que Mardoqueu ia sugerir um concurso. Que insolência, a audácia daquele judeu infeliz. Ele propôs que uma desgarrada, uma rejeitada se torne rainha. Mardoqueu disse que ela era uma órfã. Não sabemos das circunstâncias da criança, nem temos como descobrir isso. Senhor Amã, se ela foi criada por Mardoqueu, é claramente inadequada. Que outra prova o senhor precisa? Porque Mardoqueu é astuto, nós sabemos disso. Mas quem sabe quais os truques que esse velho judeu tem na manga? Senhor Amã, posso prever com confiança que todas as candidatas que aparecerem não estarão à altura de sua Zara. O que você é, profeta de repente? Além de um bobo? Raramente essas duas qualidades são vistas em um só homem. Vamos com calma, com calma. Não perca a cabeça, senhor Amã. Tudo dará certo. Eu acho bom que isso dê certo. Senão a sua cabeça é que vai rolar. Amã?
Esther, meu amor. Desculpe, professor. Devo lembrar de não fazer barulho quando está estudando. Esther, seu canto é doce e não incomoda ninguém. Meu amor, eu não prometi que se casaria quando eu achasse o par adequado? Professor, o senhor revelou sua vontade a você? Bem... Que notícia maravilhosa. Eu não preciso me preocupar se ele é bonito, se fala bem, se é maravilhoso, pois eu sei que o senhor avalia tudo isso. Sim, meu amor. A minha preocupação foi em vão, pois eu sei que o senhor ouviu minhas preces e as atendeu. Me diga, professor, diga, com quem eu me casarei? Ele é... o rei. O rei de quê? Ora, o rei da Pérsia, claro. O mesmo rei que expulsou a rainha porque ela se recusou a dançar? Esther, meu amor, eu sei que isso é muito difícil. Difícil? Devo sugerir impossível. Por que o rei me escolheria para a rainha se ele não me conhece? Você fala a verdade, meu amor. Mas também é verdade que o rei pode não escolher você. Não tinha dito que o par estava feito? Nem tanto. Eu vou competir? Como numa corrida? Esther, a competição é feroz e... se você perder, pode ser a morte do nosso povo. Está além da minha compreensão. Minha filha, preste atenção. Amã, o homem perverso que odeia nosso povo, ofereceu a própria filha para a noiva. Se ela se tornar rainha, Amã será o poder por trás do trono. O nosso rei ainda é jovem e precisa de bons conselhos. Eu receio que a maldade de Amã seja irrestrita. Você deve orar, Esther. Precisa pedir a Deus força e sabedoria. Vou precisar das duas coisas, receio. Não tema. Abençoados são aqueles que põem a fé em Deus. Vou orar, professor. Vou orar por sabedoria e força. Também ore por mim. Acendi um fogo que não será fácil de apagar. Sim, pai Mardoqueu. Eu honro o senhor, senhor Amã. Me honre mais tarde. Traga minha mulher e seja rápido. Eu lhe peço perdão, senhor Amã. Sua mulher mandou dizer que está muito ocupada para vê-lo. Ocupada? Se minha mulher pretende seguir o exemplo da rainha, diga-lhe que pode obter o mesmo resultado, só que vou expulsá-la para o deserto. E depois que os abutres se alimentarem dela, ela será um belo fóssil. Cale-se, marido. Esse escravo idiota deu férias ao juízo. Nazir, volte ao seu serviço. Como quiser, senhora Amã. Meu marido, quais são as notícias do palácio? Nenhuma. O rei rejeitou a nossa filha como rainha? Não a rejeitou ainda. Então por que disse que a notícia é ruim? Por causa daquele judeu Mardoqueu. Graças à traição dele, o noivado agora é um concurso em que a candidata dele é rival da nossa filha, Zara. A impertinência desse homem. Agora, nós dependemos da nossa filha conquistar a afeição do rei com seu encanto e beleza. Você percebeu, é claro, que isso nos deixa em grande desvantagem. E eu não tenho olhos, mulher. Se ao menos o rei fosse cego, nossos problemas acabariam. Nossa filha não é completamente feia. E a candidata do Mardoqueu, você já a viu? Eu não vi. Então talvez essa tensão seja por nada. Impossível. Talvez... Mardoqueu é inteligente. Talvez você lhe dê crédito excessivo. Tudo que eu sei é que nossa filha Zara não deveria ter uma rival. Calma, calma, meu marido. Deixe isso comigo. Com umas joias e cosméticos e tecidos finos, eu transformo a nossa Zara numa rainha digna. Isso requer um ato dos deuses. Sua ambição acabou? Nunca! Eu verei o clã de Amã no poder. Então terei a minha vingança contra os traiçoeiros judeus cujo rei exterminou o meu povo.
Uma coisa de cada vez, meu senhor. Inclinai o ouvido ao Senhor e ouvi-me, pois sou pobre e carente. Vós sois meu Deus. Salvai vossa serva que confia em vós. Oh, Deus, o que pedis é muito difícil. Porém, eu sei que nada é impossível para vós. Se vós me chamais pelo nome, eu respondo e obedeço. Adassa. Quem está aí? Adassa. Quem me chama por esse nome? Sou eu. Senhor. Falai, Senhor. Estou ouvindo. Porque estou contigo, não sofrerás nenhum mal. Porque eu sou o Senhor sagrado de Israel. Sim, Deus. Chegará para ti um tempo de ficar calada e um tempo de falar. Pois em todas as coisas eu serei glorificado. Meu Deus, fala. E eu obedeço. O clã de Amã hoje receberá a sua glória. Onde está minha mulher? Será êxito ou fracasso? Paciência, marido. O clã de Amã não se tornou grande em um dia. Não, mas pode se arruinar em um dia, se a minha mulher e minha filha fracassarem. Não fracassaremos. Nazir. Olhe isso. É um fracasso. Por que os deuses não me deram uma filha digna? Ela é digna. Eu não pedi uma filha tão bonita quanto eu. Se ela tivesse só uma fração da nossa beleza, tudo estaria bem. Cale-se, marido. Você irritou a garota. Eu vou lhe dar um véu. Vai gerar um ar de mistério para o rei. Nazir, traga o meu tecido. Se Sua Majestade se encantar com um pedaço de pano, então será mais tolo do que as pessoas o têm acusado. Cale-se, marido. Nós não vamos falhar. Tudo dará certo. Acho bom dar certo. Eu lhe digo neste dia que ou a minha filha Zara será coroada rainha da Pérsia, ou eu não terei filha nenhuma. Eu posso estar pobremente vestida, mas sou rica em fé. Minha filha, o palácio lhe dará todos os óleos, perfumes e cosméticos que você quiser. Tanto quanto ela quiser e mais. Já tenho tudo o que preciso. Se conquistar o coração do rei, os olhos não discordarão. Desculpe, mas eu não choro assim desde o meu casamento. Mas não foram lágrimas de alegria? Bom, não exatamente. Vamos ao palácio. Que o nosso Deus vá com você. E fique com seu espírito, Judite.
Esta aqui vem extraordinariamente bem recomendada, Majestade. Se nada mais, extraordinariamente bem embrulhada. A filha do Sr. Aman, a donzela Zara, é uma mulher de grande modéstia, meu rei. Não sonharia aparecer à sua frente com o rosto descoberto. Qualidade admirável, eu suponho. Será possível? Majestade. Você aí. Um passo à frente. E como você se chama? Meu nome é Esther, Majestade. Quem fala por essa mulher, Esther? Sou eu, Majestade. E o que diz a favor dela? Só posso citar os escritos do meu povo. Que uma esposa virtuosa é mais preciosa do que rubis. Majestade, minha filha Zara vem de um clã nobre, cuja linhagem remonta a muitas gerações. Será uma esposa encantadora, como convém a tão fino e nobre rei. Também está escrito que o encanto é enganador, mas a mulher temente a Deus será muito louvada. Majestade, essas divagações supersticiosas desse judeu descontente não devem surtir impacto sobre sua decisão. Senhor Aman, não tive sempre prazer em analisar todos os seus conselhos? De fato, Majestade. De fato. Sadar, escolte essas duas grandes filhas da Pérsia até o meu quarto. Mais tarde falarei com elas. Como quiser, Majestade. Tudo preparado? Como ordenou, Majestade. Não estaria Vossa Majestade mais bem servida, falando com cada mulher diretamente? Eu saberei mais assim do que saberia com 1000 conversas privadas. Na minha frente elas dirão o que eu quero ouvir. Mas em segredo, adivinharei a natureza dessas mulheres. Sim, meu senhor. Minha senhora, é a sua primeira vez no palácio? Sim, e a sua também? E o que acha dele? Do palácio? É muito... palaciano. Sim. Sim, é mesmo. Minha senhora... eu desconfio que seja uma mulher de grande beleza. Por que se esconde com véus de seda? Quem me dera, não sou mulher de grande beleza. Nisso eu não acredito. Foram meus pais malvados que esconderam meu rosto. Eles esperam que o rei confunda meu disfarce com modéstia. Pois se ele vir meu rosto, sentirá repulsa. Não pode ser. Permita que eu decida isso por mim mesma. Você é linda. Está zombando. Não estou. De certo, qualquer pessoa com olhos pode ver que você é tão linda quanto qualquer filha da Pérsia. Você é a primeira pessoa a me fazer esse elogio. Perdoe-me se sou desconfiada. Não enxerga por si mesma? Eu só sei que sou uma decepção para minha família. Seus pais não sabem o tesouro que eles têm. Se sou mesmo um tesouro, estão desesperados para entregar.
Mas certamente é porque eles querem ter uma filha rainha. É porque o meu pai quer controlar o rei. Sou só um meio para esse fim. Desculpe-me a pergunta, mas... Suponha que o rei não escolha você. Então eu pagarei caro. Eu serei expulsa. Vou morar na rua. Não. Se o rei não escolher você, não vai morar na rua. Morará no palácio comigo. Como sua escrava? Como minha dama de companhia. E se houver um cargo mais elevado, será todo seu. Dou minha palavra. Chame Mardoqueu e Amã. Eu já fiz a minha escolha. Como quiser, majestade. Meus bons homens, que tarefa prazerosa eu concluí neste dia. Escolher uma esposa entre as mais finas filhas da Pérsia. Foi muito agradável para mim. Embora tenha escolhido rápido, sei que escolhi sabiamente. Sem mais delongas, foi Esther que escolhi para ser minha rainha. Mas, majestade, um rei que julga rápido não julga sabiamente. Meus olhos viram e meu coração é testemunha. Essa é de fato a minha rainha. Só pode ser obra do nosso Deus. Eu a honro, minha senhora, e só lhe peço que cumpra a sua promessa de que serei uma serva fiel. Considere feito. Eu vou, portanto, emitir uma proclamação real. Como quiser, grande majestade. Espalhe a notícia de que Esther é minha rainha. Prepare um banquete e declare um feriado. Sim, rei Xerxes. Eu honro, senhor. Ah, honre depois. Até os próprios deuses estão contra mim. E por que meu marido está rugindo como se fosse um leão? O clã de Amã está em ruínas por sua causa. Por minha causa? Oh, mas seria um truque incrível se eu pudesse fazer isso. Sua magia é inútil. Cale-se, marido. Conte-me da nossa filha. Nós não temos filha. Oh, que notícia estranha, marido. Eu desconfio que o rei escolheu outra. O quê? Está debochando de mim? Marido, no amor e na guerra, ao vitorioso, os despojos. Então lhe digo que será guerra. Contra o rei? Contra Mardoqueu. Ouça-me, mulher. O clã de Amã vai se redimir. Não tenha medo, Esther. Pode se aproximar. Mais perto.
Está mesmo com medo? Não, grande rei. É respeito por Vossa Majestade e sua sabedoria. Como assim? Me escolheu para... Comigo? Então venha. Sente-se aos meus pés e vamos conversar. Como queira, Majestade. Está confortável? Devo responder a pergunta de Vossa Majestade com outra pergunta. Pergunte. Esta será sempre minha posição? Aos pés de Vossa Majestade? Você não é de sangue nobre, portanto deve assumir uma posição inferior. Vossa Majestade fala a verdade, mas no casamento não devemos ser igualmente unidos? Minha senhora, eu não posso elevá-la acima das circunstâncias do seu berço. Se vier mesmo a ser meu marido, então só há uma solução para o problema. Esta era a solução que tinha em mente? Exatamente, meu rei. Você é muito mais linda nessa perspectiva. E o rosto de Vossa Majestade é muito mais dignificado que os pés. Será uma rainha obediente? É somente isso que eu peço. Será um marido fiel? É somente isso que peço. Meu amor por você é tão grande quanto o meu amor pela Pérsia. E eu vou obedecer, como obedeceria ao meu Deus. Minha rainha me exalta. Foi Mardoqueu que me ensinou isso. Você aprendeu bem. Eu queria que o casamento fosse hoje. Paciência, meu rei. Nós mal ficamos noivos. E o rei não tem direito de ter o que deseja? O rei deseja a virtude acima de tudo e deve, portanto, estar contente esperando a noiva. Eu espero, mas não me trará felicidade. Mais feliz ainda ficará quando o dia do casamento finalmente chegar. De fato, meu amor, minha Esther. Agora deve ir, antes que a imprudência tome conta de mim. Eu não temo tal coisa, pois é um rei. É, mas também sou um homem. Agora vá. O que meu rei ordenar, eu obedeço. Boa noite, meu doce rei. Boa noite, querida Esther. Venha comigo. Esta noite fere o tempo. Sim, meu senhor. Mas é a aurora que cura.
Chegou a hora de agirmos. Concordo. Nós já nos atrasamos demais, enquanto nosso rei tolo segue o coração e não a razão. E a Pérsia se enfraquece em consequência. De fato. E eu lhe digo, amigo, quando eu tomar a coroa, a Pérsia voltará a ser grande. O exército vai ampará-lo, meu senhor. Eu sei. A paciência será recompensada. Pois breve molharão de sangue as lanças. Atacaremos à meia-noite. Eu honro meu senhor. Prepare os homens. Senhor Amã, por que me incomoda a esta hora? Graciosa Majestade, eu tenho um incômodo. Posso ajudar a removê-lo, assim como a sua cabeça. Graciosa Majestade, não tenho sido um servo leal? Sua fidelidade é inquestionável, Amã. Desde que escolheu a candidata de Mardoqueu para rainha, me ocorre que eu sou menos estimado em consequência. O seu valor não foi reduzido aos meus olhos. Sim, talvez aos olhos de Vossa Majestade, mas aos olhos dos meus pares... E o que quer que eu faça? Ah, Majestade, se não for um pedido muito grande, me agradaria se pudesse me nomear primeiro-ministro do rei. Meu primeiro-ministro. É somente mais um título, Sr. Amã. Sim, mais um título, que exigirá que seu povo se curve diante de mim. Muito bem, Sr. Amã. Mas não há paz para o rei. Quem bate? Mardoqueu, Majestade. Mardoqueu, meu amigo. Entre. Com 1000 perdões. Pelo avançado da hora, Majestade. Não estou ainda acordado? Majestade, eu tenho um assunto de grande importância que devo discutir. Pois bem, não nos mantém em suspense, Mardoqueu. É uma questão que diz respeito ao rei. Agora sou primeiro-ministro do rei. O que diz respeito ao rei, diz respeito a mim. Meramente mais um título. Sim, mas é um título que exige que se curve diante de mim, judeu. Não é hora, Sr. Amã. Majestade, instantes atrás, eu ouvi Sardar, o comandante do exército, e Teres, seu guarda-costas, tramarem seu assassinato. Meu assassinato? Ora, Majestade, esse homem perdeu o juízo. Está acusando 2 dos seus servos mais fiéis. Vossa Majestade deve agir rápido. A trama começa à meia-noite. Majestade, como primeiro-ministro, eu o aconselho a mandar esse homem de volta ao seu quarto. É evidente que ele bebeu demais. Rejeitado! Vamos investigar essas acusações. Pois Mardoqueu não tem motivo para me enganar. Majestade. Chame Sardar e Teres. Vamos ver a verdade dessa questão. O que irrita meu marido agora? Mais uma de suas tramóias fracassou? Não me irrite, mulher, senão eu vou te banir. Como eu bani a minha filha. Sim, marido, me expulse para o palácio, onde eu também servirei a rainha Esther. Ah, silêncio! Eu não sou o primeiro-ministro do rei. Não são todos obrigados a se curvar perante a mim? Por que esse judeu revoltante, Mardoqueu, se recusa a me respeitar? Desconfio que é favorecido aos olhos do rei. Esse Mardoqueu não pode continuar vivo, nem seu povo. Então propõe matá-lo? Vou providenciar a execução. Uma final e sutil distinção, mas uma tarefa difícil, pois o povo judeu é muito leal ao rei. E se provarem que são desleais? Um evento improvável.
Preciso pôr as mãos em tantos escritos judaicos quanto encontrar. Meu marido quer virar hebreu? Mardoqueu. Ele cita os escritos de seu povo seletivamente, mas não completos, desconfio. Só há uma maneira de discernir isso. Você vai ler todos os escritos? Eu não vou ler nenhum deles. Isso será feito para mim. E se não encontrarem traições? Então eu criarei uma traição. Reuniremos os grandes arquitetos da Pérsia para mandá-los criar uma forca própria para Mardoqueu, o judeu. Finalmente, minha mulher apresenta uma ideia sensata. Professor. Minha rainha. Oh. Ai, minha querida Judite. Minha querida filha. Quer dizer, minha rainha. Oh. E o que achou do palácio, Judite? Tem tantos cômodos. Alguém pode se perder. É. Mas quem é essa bela jovem? Ah, esta é Zara, filha do senhor Amã. Eu honro Mardoqueu. Essa bela mulher é filha de Amã? Confesso que isso é verdade, mas sem alegria no coração. Minha linda moça, eu temo por sua vida. Seu pai é um homem orgulhoso que se irrita facilmente. Não me preocupo com a minha vida, pois Esther prometeu tomar conta de mim. Sim. Minha rainha, creio que achou o casamento agradável. Na verdade, professor, eu acho agridoce. Como assim? Meu marido, o rei, o vejo raramente. É claro que a rainha pode ver o rei quando quiser. Não, Judite. A mulher só pode ir à presença do rei quando é chamada, mesmo a rainha. Jacó tinha essa lei. Passava ainda mais tempo sozinho. Judite. Provavelmente muito grato pelo silêncio. Eu seria executada se viesse ao desobedecer. O Sr. Amã tem mantido o rei muito ocupado com assuntos do Estado. Não duvido do amor do rei por mim, mas receio que minha rival seja a Pérsia na afeição do rei. Nada tema, minha rainha. Se o rei a ama tanto quanto ama a Pérsia, então ele a ama muito. Como sempre, meu professor fala a verdade. Minha rainha, aprendeu bem. Venha, Judite. Tenho tanto para lhe mostrar. Todos saúdem o rei Xerxes da Pérsia. Salve o rei Xerxes! Amã! Eu devia ter escolhido você para a consorte, pois eu passo mais tempo com você do que eu passo com a rainha. Majestade, é um assunto de extrema urgência. Para salvar o seu pescoço, senhor Amã, eu exijo que seja assunto de vida ou morte. Majestade, é um assunto de traição. Traição? Estou cercado somente por conspiradores? Se meu trono corre perigo, senhor Amã, então por que não sabemos absolutamente nada? Por quê, Majestade? A ameaça não vem de fora. A ameaça vem de dentro. E só agora traz isso à minha atenção. Majestade, existe um grupo de pessoas no seu reino que não são leais. Então me diga quem são essas pessoas desleais. Os judeus, Majestade. Os judeus? Sim. A primeira lealdade deles não é para o grande rei. Eles apoiam um outro? Impossível. As provas estão aqui na sua frente. Eu sou um judeu, senhor Amã. Para que possa ler essas coisas... Ah, então permita-nos traduzir. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores ao nosso rei. Pois Deus é o rei de toda a terra.
Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono. Se isso não for prova de traição, Majestade, então não posso mostrar nenhuma. Eles pagam minha generosidade com insolência. Majestade, se isso lhe agrada, eu escolhi o 13º dia do 12º mês, Majestade. Que nesse dia, todo judeu traiçoeiro, jovem, velho, mulher, criança, seja aniquilado. Azada, que seja feito como o Sr. Amã ordena. Como quiser, Majestade. Quem é? A Dama Zara, Majestade. Entre logo. Uma visita para Vossa Majestade. Entre. Honro a minha rainha. Judith, é tão bom ver você. Mas a má notícia que trago, de certo vai ferir o coração de Vossa Majestade. Eu venho a pedido de Mardoqueu. Por que ele mesmo não veio? Porque, minha rainha, Mardoqueu está em casa, coberto com saco e cinzas. Judith, me dê a notícia de uma vez. Falo livremente, minha rainha. A Dama Zara tem minha confiança. É o perverso Amã, minha rainha. Ele convenceu seu marido, o rei, a eliminar todos os judeus. Não. Não pode ser. No dia 13 deste mês, todos os judeus serão executados. Inclusive você. Eu falei demais. Zara, imploro que guarde esse segredo. Senhora, eu jamais a trairia. Meu pai é um homem mau e eu lhe imploro 1000 perdões. A culpa não é sua, Zara. Não precisa pedir perdão. Qual é o conselho do Mardoqueu? Ele pede que você vá ao rei, implorar misericórdia e pedir por nosso povo. Judith, não posso. Mulher nenhuma tem permissão para ir à presença do rei sem ser chamada. Até a rainha tem que obedecer à lei. Então essa é a resposta de Mardoqueu. Há 1 hora para ficar calado e 1 hora para falar. Mas se você se calar agora, você e seu povo irão perecer. Não é possível que você tenha chegado a essa posição real para 1 hora como essa. Judith, eu... Para 1 hora como essa. Vá, então. E mande Mardoqueu reunir todos os judeus da Pérsia e mandar jejuarem por mim. Não devem comer nem beber por 3 dias, noite e dia. Eu farei o mesmo. Depois irei ao rei. E se eu perecer, então pereci. Será feito como manda, minha rainha.
Eu imploro, minha rainha, não cometa esse erro. O rei é um homem de palavra. Com certeza será executada. Azada, nada tema. Leve-me agora mesmo ao rei. Eu a honro, Rainha Esther. Diga-me, Sr. Amã, que isso conclui nosso assunto do dia. Se Vossa Majestade assim ordena, então vamos continuar em outra hora. Ordeno. Mesmo. Como quiser, Grande Majestade. Eu o honro, Rei Xerxes. O que significa essa intrusão? Senhor Amã, a rainha veio falar com Vossa Majestade. Mandou chamar a rainha, Grande Rei? Eu não chamei. Esther, minha rainha. Perdoe minha transgressão, Majestade, pois sei que sua palavra é lei. Perdoe minha transgressão, meu amor. Pois por causa de Amã, deixei os assuntos de Estado acima dos assuntos do coração. Se lhe apraz, Majestade, gostaria de fazer um pedido. Eu te ouço, minha rainha. Meu pedido é este. Que Vossa Majestade vá amanhã a um banquete que vou preparar, junto com o Sr. Amã. Então anunciarei meu pedido. O que me diz, Sr. Amã? Majestade, eu nem sonharia em recusar tão gracioso convite. Então que seja feito. Obrigada, meu rei. Minha mulher adora o marido. Sua persistência excede a sua crueldade. Uma qualidade a ser admirada. E nós não temos de tudo? Um grande nome. Ah, e vasta riqueza. E vingança. Ah, e com o rei em minhas mãos, o clã de Amã impera. Ah, me esqueci de dizer, minha cara e linda esposa, que sou a única pessoa que a rainha convidou ao banquete real para o rei. Rainha Esther, mas que convite estranho. De certo, ela sabe o que será de seu benfeitor Mardoqueu. Não mencione este nome. Sua morte já será o bastante. É a rainha que levanta a minha suspeita. Não abrigue tais ideias, cara esposa. É o rei que controla a rainha. Mas sou eu que controla o rei. Meu marido, o rei, está satisfeito? Sim, tão satisfeito quanto alimentado. E o Sr. Amã? Ah, o prazer dessa refeição só é igual ao prazer da companhia da rainha. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Peça e eu vou conceder. Seja qual for o pedido, até metade do meu reino eu darei a você.
Se lhe agrada, dê minha vida e poupe o meu povo, pois este é o meu pedido. Esther, meu amor, você fez um pedido estranho. Quem foi que ameaçou a sua vida? Um grande inimigo, Majestade. O Senhor Amã. Senhor Amã? Molestaria a rainha dentro do próprio lar? Majestade, a rainha está enganada. Eu jamais encostaria a mão nela. O Senhor Amã faz falsidade, Majestade. Pois ele ordenou a destruição do meu povo e a minha. Se somente nos fizesse de escravos, eu ficaria calada. Pois não precisaria perturbar o rei. Senhor Amã, teria uma resposta para essa acusação? Majestade, eu não sei nada do que essa rainha fala. Senhor Amã sabe muito bem, Majestade, pois não foi ele que fez o rei ordenar o extermínio dos judeus? Os judeus? Eles são um povo traiçoeiro, minha rainha. Senhor Amã me mostrou as provas. Mostrou mesmo. Majestade, eu posso perguntar o que esse assunto tem a ver com o outro? Os judeus são o meu povo. Se eles forem traidores, que eu seja culpada também. Isso não pode ser. Mas, Majestade, talvez a rainha esteja doente. Por favor, imploro que tenha piedade dela. Pede piedade para mim e nega ao meu povo? E a Mardoqueu? Mardoqueu? Sim, Majestade. Mardoqueu, seu servo fiel. Ele é traidor? Não ficou registrado na história que Mardoqueu salvou sua vida? Um traidor conspira contra si mesmo? Grande Majestade. Se não fosse Mardoqueu, Esther não seria minha rainha. Isso é verdade, sim. Eu cometi um terrível erro. Erro fácil de retificar, Majestade. Simplesmente precisa procurar uma nova rainha. Eu condenei um homem à morte, sem lhe dar antes a oportunidade de se defender. Ele e seu povo. Azada. Sim, meu rei. Mande chamar Mardoqueu depressa e convoque meus conselheiros. Eu quero que todos eles ouçam meu testemunho amanhã, ao meio-dia. Como quiser, rei Xerxes. Então, saberemos a verdade. O que será que o rei vai fazer agora, hein? Todos saúdem o rei Xerxes da Pérsia. Salve o rei Xerxes! Homens da Pérsia, hoje eu os convoquei para ouvir a causa contra o povo judeu. Me convenceram da culpa e os condenei a uma morte violenta. Todos os judeus. Todos os judeus. Mardoqueu, inclusive. E a minha rainha. Mas como o Sr. Amã uma vez pronunciou, o rei que julga rápido não é um juiz sábio, e neste evento ele está correto. Eu vou pedir ao Sr. Amã novamente que apresente a causa contra os judeus, mas desta vez Mardoqueu poderá defender os judeus. Não vai mesmo. Ele é louco. Senhor Amã. Majestade, como acredito que com tanta eloquência provei, os judeus são um povo traiçoeiro, que honra seu Deus e despreza seu rei.
Desrespeito. E como seus escritos também afirmam, é seu Deus que os governa. E é seu Deus que se senta no trono. Mardoqueu, tem resposta a essa acusação? Majestade, o senhor Amã realmente cita as escrituras do meu povo com precisão. Mas não completamente. Pois também está escrito que Deus entroniza reis. Portanto, desobedecer ao rei seria desobedecer a Deus. Mardoqueu, devo lhe perguntar em verdade se você é e sempre foi o servo totalmente obediente a mim e ao meu reino. Vossa Majestade sabe bem a resposta dessa pergunta. Pois vos servi fielmente e com obediência todos esses anos. E de fato, a vosso pai antes disso. Mardoqueu, disso eu tenho certeza. Mas também devo lhe perguntar. Também é um servo totalmente obediente ao seu Deus? Vossa Majestade sabe também que sou judeu da tribo de Benjamim. E sou um servo obediente de meu Deus. Isso foi bem elegante, Mardoqueu. Se não um pouco enganoso. Mas responda isso. Se houvesse uma contradição, e se Sua Majestade ordenasse uma coisa e seu Deus ordenasse outra, a quem então Mardoqueu obedeceria? Mardoqueu? Há muitos anos, eu tenho vivido em paz e prosperei a serviço de Vossa Majestade. Mas antes que Vossa Majestade nascesse, meu povo adorava o Deus de Israel. Um Deus vivo, que tirou meu povo do Egito e o libertou da escravidão. A Vossa Majestade, eu devo meu sustento. Mas ao meu Deus, eu devo minha vida. O que ele está dizendo? Traidor! 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 Ele está traindo o nosso rei! Isso é um ultraje! Não pode estar falando sério! Ordem! Mardoqueu, talvez você não tenha entendido a minha pergunta. São palavras de traição, Majestade. Direto dos lábios do traidor. Ele é um traidor! Ele é um traidor! É inacreditável! Não! Ordem! Ordem! Majestade, permitiu que Mardoqueu falasse a favor do seu povo. Permita-me agora falar a favor de Mardoqueu. Como queira, Esther. Majestade, não concedeu sempre ao povo judeu a liberdade de cultuar seu Deus em paz? Meu amor, tem sido de fato um prazer. Mas isso foi também vontade do falecido rei. Vontade do meu pai. Portanto, devo lhe perguntar: quando foi que deu uma ordem ao meu professor Mardoqueu que ele não obedeceu? Na verdade, querida Esther, eu não me lembro de tal evento. Vossa Majestade não lembra porque isso não aconteceu. Majestade, essa rainha judia pede tarde demais. Ela age por preservação do título e também da vida. Uma vez Mardoqueu não salvou a sua vida? E vós não o premiastes com uma túnica real e um cavalo real? E não foi o senhor Amã que recomendou isso? Majestade, a pergunta que foi feita foi o que seria feito pelo homem que o rei quisesse honrar. Pensei que Vossa Majestade se referisse a mim. Portanto, Majestade, eu faço a mesma pergunta que o senhor Amã faz. Se um rei ordena uma coisa e Deus ordena outra, como resolveria todo esse conflito? Eu mandaria o homem
seguir sua própria consciência. Pois já sabemos que até reis cometem erros. Não vejo traição em Mardoqueu, nem em seu povo. Ele vai continuar a me servir com honra e distinção. Muito bem! Muito bem! E o seu povo viverá. Senhor Amã, ainda não terminei com o senhor, pois ainda temos que tratar da questão da sua traição. Minha traição? Pela destruição que você criou e pelo conselho terrível que você me deu como primeiro-ministro. Eu, por isso, condeno você à morte. E ordeno que construam uma forca o mais rápido possível, com a qual irão executar você. Graciosa Majestade, em sua infinita sabedoria, Amã já preparou tal forca. Embora a tenha criado para Mardoqueu, eu tenho certeza que vai achar para ele encaixe perfeito. Serei pago com minha própria moeda. Para a forca agora mesmo. Azada. Eu honro, Rei Xerxes. Remova agora a túnica real de Amã e vista em Mardoqueu, que agora será meu primeiro-ministro. Estes eventos serão registrados na história. Como quiser, Majestade. E doravante, para sempre, esta será para os judeus uma época de alegria e felicidade. E que seja escrito que foi a rainha Esther que salvou seu povo do vilão Amã. Rainha Esther. Azada, leve esse homem daqui. Será feito como ordenou. Mardoqueu, agora que é o segundo na hierarquia do rei, ordene que faça um banquete com muita comida e vinho. Majestade. Pois eu mesmo ordenaria. Mas eu quero ficar a sós com a minha rainha. Salve o rei e a rainha! A história de Esther.
Aí, gatinho, eu vi aquela galera deixando você. O que você aprontou? Arranhou o sofá deles? Fez xixi no tapete? O quê? Não, eu não fiz nada de errado. Ah, se liga que você deve ter aprontado sim, amigão. Porque te jogaram fora feito pão amanhecido. Isso rola direto. As ruas estão cheias de gatinhos que ninguém quer mais. Vem cá, será que eu posso ir com você? Você tá me tirando? Um gato saindo com um cachorro? Se liga que não vai rolar não, amigão. Ai, quê? Eu só tenho 2 minutos pro xixi? Só isso? Ai, tá bom, já tô indo. Aí, essa falta de atividade física vai atrapalhar meu crescimento. Oi! Ei, peraí! Você sabe me dizer onde eu tô? Uau! Lugar legal.